Uma boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva nossas mentes, nossos corações. Temos aqui para fazer mais uma palestrinha da noite. Que Deus nos abençoe. E agradecemos com toda a força do nosso coração pela vida, pela oportunidade, pela misericórdia de nosso Pai Celestial, de estarmos aqui no corpo físico, para mais um aprendizado, nessa caminhada evolutiva, dentro das leis do progresso, da evolução espiritual que não para. Nós vamos trabalhando, aprendendo, desenvolvendo, trazendo a purificação para o nosso espírito durante esses milênios de trabalho, de luta, de sacrifício, de dor, de lágrimas, que todos nós passamos por grandes dificuldades aqui na Terra, mas é para o nosso crescimento espiritual, para nós aprendermos a humildade, a simplicidade, com a doutrina de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe nos cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, Senhor. Eu vou convidar então as pessoas para escutar e assistir esse Evangelho da noite, e se gostar, compartilhe com os parentes, com os vizinhos, com as pessoas que vocês gostam. Se você gostar do conteúdo, da noite desse Evangelho, espalhe, porque se vocês compartilhar, vocês também estão espalhando a boa semente de Jesus. Vocês estão contribuindo também com essa doutrina fantástica, que é o cristianismo redivivo, que é o espiritismo. E a nossa casa é uma casa abençoada porque aqui não tem religião. Aqui nós não seguimos religião. Aqui nós seguimos o cristianismo do Cristo. É unidade doutrinária, amanhecer de uma nova era. Então vejamos bem que é muito importante, porque a unidade doutrinária não é uma doutrina, um rótulo de doutrina. É todos que estudam as doutrinas, pode ser que rótulo que for, nós somos todos irmãos. E temos todo aprendendo. Aqui não tem, o único mestre que veio aqui foi Jesus Cristo. Nós todos temos aprendizes aqui na Terra. Então hoje vai ser o Evangelho dessa noite, vai ser no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 4. Missão dos novos discípulos. Vamos ver se nós temos, dentro das regras da doutrina do Cristo, o que nós pregamos, o que nós acreditamos, o que nós buscamos dentro da doutrina, para ser útil para com a obra de Deus e para com as nossas obras. Isso é muito importante. Então nós vamos, missão dos novos discípulos. A missão dos novos discípulos do Cristo, que são os espíritas, é preparar a lei, é para pregar a lei da reencarnação, a volta dos espíritos nas lides da carne, quantas vezes forem necessárias, para que a sua elevação moral e sua dignidade espiritual diante da pureza da alma, que deve ser um futuro próximo. É que nem eu falei, se nós não admitirmos a reencarnação, que é a bandeira do Espiritismo também, como é que nós vamos poder fazer uma análise da humanidade, que nós convivemos juntos? Quantas diferenças entre nós aqui na Terra, de cor, na intelectualidade,
Em tudo. Como é que nós podíamos explicar esse Deus maravilhoso se tem tanta desigualdade? Onde está a desigualdade? Está no nosso crescimento, nossa evolução espiritual, na nossa idade espiritual, porque nós não somos todos da mesma idade. Tem milhões de diferença de idade um para com o outro. Por isso que nós não somos iguais. Quando tiver duas cabeças pensando, uma não pensa igual a outra. Porque nós não somos iguais. Essa é a grandeza de Deus, que Ele cria esses espíritos, bota junto nos milênios para nós aprendermos uns com os outros. Aprender a amarmos uns aos outros, respeitar as diferenças. Esse é o discípulo de Jesus, sem interesse nenhum material. Nós temos as regras de Jesus Cristo, que são os mandamentos da lei, e também temos a compreensão de não cobrar nada de ninguém. Aquela assertiva de Jesus, dá a César o que é de César e Deus o que é de Deus, é que nós fizemos, é que a doutrina espírita professa e pratica. Nós não cobramos nada, espiritual nada, nem moralmente e nem materialmente. Nós damos de graça porque o que nós damos na parte espiritual, nós damos por amor. Exclusivamente amor. Que nós damos com a mão, a outra não pode ver. E quando vem bater nas nossas portas, são aqueles carentes que já estão mendigando até o pão, muitas das vezes. Como é que nós vamos ser duros de coração para esses irmãos carentes, que não tiveram uma oportunidade nessa encarnação ainda, não tiveram uma família que desse sustentação e amparo, não tem uma sociedade ainda pronta para ajudar, como seria o amparo para todos, não é? O forte ajudando o fraco, o que tem mais ajudando aquele que tem menos. Quando eu digo aquele que tem mais e ajudar quem não tem menos, eu falo na parte moral, na parte intelectual. Quem tem mais conhecimento, ele tem um dever de ajudar aquele que não tem tanto conhecimento, porque ele é mais novo do que nós. Ele viveu menos, aprendeu menos. E nós já vivemos mais, milênios a mais muitas das vezes, e aprendemos muito também, no decorrer dessas inda e vinda aqui na Terra. Essa misericórdia de Deus, eu vivo pela misericórdia. Não, eu vivo pela graça. Deus não dá graça, não dá nada de graça para ninguém. Nós temos que ganhar o nosso pão de cada dia e temos que ganhar a nossa parte moral também. Mas isso é trabalho de cada um, individual. Então, o que nós fizemos, nós temos que dar conta. E a graça verdadeira e a misericórdia de Deus é deixar nós vir aqui. Já pensou se um Deus botasse nós no inferno eternamente, queimando num fogo? Que Deus seria esse? Mas Deus fala assim, nós chegamos lá com as mãos vazias, muitas das vezes, cheio de intriga, com as próprias pessoas que vivemos aqui. Deus não vai mandar nós para o inferno, nem vai criar inferno para nós. Vai dizer, filho, volta lá. Com esses mesmos que você fez tanto mal para eles, você volta junto agora. Volta na mesma família, para vocês aprenderem a se abraçar um ao outro, para vocês crescer junto. Enquanto vocês não fizerem isso, vocês vão descer quantas vezes for necessário, até aprender a amar o próximo como a vós mesmo. E o próximo, mais próximo, é os familiares. Se nós não amarmos os familiares, esposo, esposa, filho, neto, que estão junto conosco, mais pertinho de nós são eles. O amor tem que começar por a casa que nós vivemos, com a nossa família. Para nós ter uma sociedade com saúde, uma sociedade boa, uma sociedade feliz, tem que partir do lar. A educação tem que partir do lar. Mas os pais também têm que estar preparados para ensinar seus filhos no caminho reto de nosso Senhor Jesus Cristo. A missão dos espíritas no convívio com seus irmãos é de dar o exemplo
da prática do bem, trabalhando na caridade sobre as diretrizes do amor, que não esquece o perdão e não violenta os companheiros nos caminhos que eles desejam trilhar. Não tem um ditado popular que diz assim: se você não puder ajudar, não atrapalhe. Não precisa atrapalhar o irmão, procura ajudá-lo. Vejamos bem, quantas calúnias, né, que hoje existe, né, quantas perseguições, quanto orgulho, com os próprios companheiros de caminhada, com os próprios familiares, quanto que nós erramos, quanto que ainda falta para nós essa tolerância, essa paz dentro de nós, para nós transmitirmos, primeiro para nós mesmos, porque a paz e a felicidade está dentro de cada ser humano na Terra. Mas para você conquistar essa paz, você tem que trabalhar primeiro em teu benefício, para você vencer os obstáculos dos vícios, dos costumes, né? Dos hábitos, né? Primeiro nós temos que vencer a nós mesmos. Já é uma guerra conosco mesmo. E depois temos que vencermos, porque para nós vencermos as pessoas também que convivem conosco, nós temos que ser melhor que eles. Nós temos que oferecer sempre luz para eles. Não jogar eles nas trevas, mas clarear o caminho com a nossa bondade, com a nossa perseverança, com a nossa paciência, a nossa fé, a nossa esperança, porque não tem uma coisa mais importante do que você dar uma palavra de esperança para uma pessoa que parece que a esperança está se derretendo, né? Parece que não tem mais esperança. Você chega a dar um ânimo, uma coragem, uma ajuda, tanto material como espiritual, se puder. Espiritual é mais importante ainda, porque a maior caridade ainda é moral, é espiritual. Um abraço fraterno, uma palavra de encorajamento, né, de confiança, alertar a ele para uma fé mais robusta, uma fé com mais raciocínio, saber que ele é o dono do seu próprio destino, que ele tem que caminhar, não pode desanimar, não pode cair e ficar caído, ele tem que levantar e continuar a luta. Porque não existe nada nas nossas vidas sem luta, sem sacrifício, sem renúncia mesmo de tudo que é material. Ter o necessário já é o suficiente, gente. Não adianta acumular muito ouro se nós não vamos levar nada daqui. Vamos ter que deixar para trás isso aí. Vamos deixar para os herdeiros. Se os herdeiros fazerem um bom uso, ainda tudo bem. E se não fizer, nós vamos sofrer muito daí. Então vamos lá. O espírita tem que ser caridoso, tem que ser bondoso, tem que saber perdoar para ser perdoado. Não tem outro caminho. O perdão é o remédio verdadeiro para todos nós. Vamos lá. Não esquece o perdão e não violenta os companheiros nos caminhos que eles desejam trilhar. A tarefa do espírita é viver o cristianismo sem exigência, sem exigir nada de ninguém, sem exaltação e sem vaidade. Devem os espíritas observar os sinais dos tempos, que está aí, à nossa porta, os sinais dos tempos, né? Marcando o começo de uma nova era, que não surgirá sem dor. Vamos passar por grandes sacrifícios daqui para frente. Nós vamos ter que pagar nossas duplicatas do passado. E a cobrança está chegando, e chegando mesmo. E não vai escapar nenhum na Terra que não vai ter que saldar as suas dívidas. Por isso que o sofrimento vai ser muito grande.
Para tanto, estão sendo preparados pelos benfeitores espirituais, estamos sendo preparados pelos benfeitores na qualidade de resistir todos os desencontros e todos os ataques das trevas, que não vai ser pouco. A cobrança vai ser muito grande. Será que nós estamos preparados para pagar aquilo que nós já fizemos? As nossas duplicatas, que nós temos muitas para pagar? Está chegando a cobrança. E essa cobrança vai ser em massas, em todo o planeta Terra. Todas as raças, todas as nações. Independente de religião, de política, independente de nada. Cada um vai ter que saudar aquilo que nós devemos perante as leis de Deus. Às vezes estava escrito na nossa consciência: não mata, não rouba, não adultera, honra pai e mãe, não fala o nome de Deus em vão. Quantos mandamentos fantásticos para nós observar e nós não observamos. Aí fizemos mal, porque quem não observa os mandamentos faz mal para o próximo. Fica caluniando, acusando, criticando, odiando, não perdoando. Tudo isso é dívida que nós vamos acumulando. Para quem? Para nós mesmos pagarmos. Esse é o Deus justo. Esse é o Deus justo. A missão dos novos discípulos de Jesus é mostrá-lo à humanidade como guia seguro de todos os povos. Mostrar para a humanidade que nós temos um guia que nos dirige aqui na terra, que é Jesus. Espíritos elevadíssimo, que venceu as trevas pela prática do amor, expondo a verdade. Isso é Jesus. Sempre pregou amor e sempre pregou a verdade para todos a humanidade. E nunca desanimou. Sempre está presente em nossas vidas, independente do que nós somos, porque Ele ama a todos. Essa é a grande verdade. Aos espíritas nós solicitamos que em todo o curso de suas existência combata a si mesmo, vença a si mesmo, busca conhecerem-se e viverem em plena benevolência. Como nós temos contrário, né, esses preceitos de Jesus, né? Nós temos que viver em plena benevolência para todos. Ser caridoso, bondoso, dóceis para as pessoas. Procurar não ofendê-lo, nem no olhar, nem no gesto, nem na palavra e nem no pensamento. Nós temos que ser benevolentes para com todos, a humanidade. Olha como estamos longe. Porque nós não te amamos nem a nós mesmos, na verdade ainda. Nós criticamos a nós mesmos. Vamos ficando mais velhos, vamos nós acusando a nós mesmos. Ah, como eu estou velho, como eu já estou feio, como é que eu estou isso, como é que eu estou aquilo. Nós temos que se acusando a nós mesmos, gente. Nós não se amamos nem a nós mesmos. Se nós não gostar de nós, quem que vai gostar? Nós temos que se amar do jeito que somos. Por quê? Não tem outro caminho. E ainda nunca fale mal alheio, que mais nós fizemos. Respeitando o direito de todos, ajudando-os pela força do exemplo, sem se esquecerem de orar por todos, juntos a Jesus. Nós temos um dever de orarmos entre a nossa família todos os dias, o certo. É se reunir a família e orarmos junto o Pai Nosso, pedir força para nós, para a nossa família, pedir força para os vizinhos, pedir força para todos aqueles que sofrem, que estão espalhados na terra. Esse é a caridade verdadeira e o dever verdadeiro dos cristãos na terra. Orar um pelos outros, não custa nada. Não precisa ter dinheiro para isso. Precisa ter amor, fé e vontade. O planeta vai ter que seguir por esse caminho. Esse caminho reto, que é pensar no próximo, pensar na humanidade. Saber que todos sofrem, independente de cor, de idade, de rico ou pobre, todos sofrem, porque todos nós temos um corpo físico
E quem está num corpo físico, quem que tem garantia que vai ser muito feliz? Vai vir a dor, vai vir a dificuldade financeira, dificuldade em doença, dificuldade às vezes na separação dos entes queridos, que é muito doído. Nós temos muitas coisas ainda para nós ajustarmos uns para com os outros aqui. É culpa de Deus? Não, é culpa de cada um de nós. Tudo que nós passamos nessa terra, nós somos culpados. Nós somos autores dessas dificuldades que nós estamos passando. Não dá para culpar o outro. Ninguém tem culpa. Porque ninguém faz mal para ninguém. Nós fazemos mal para nós mesmos. Cada um faz mal para si próprio. O que ele pensa que está fazendo mal para o outro, ele está fazendo para ele, porque ele vai colher aquilo que ele está fazendo para o outro. Isso é a colheita que nós vamos colhendo pelo caminho. Vamos lá. Orar junto é muito importante. Se reunir e orar juntos. Se reunir com os vizinhos um fim de semana, fazer oração juntos. Agradecer a semana juntos. Porque os vizinhos são os parentes mais próximos nossos, são os vizinhos. Nós temos como dever se juntar com eles, menos uma vez por semana, e orarmos juntos, gente. Nós temos tempo para tanta coisa, para lazer, para toda coisa. Será que não podia tirar uma horinha num fim de semana para se reunir, ler uma parte da Bíblia, um livro espírita, que tem milhares aí nas nossas mãos? Aí nós vamos com esse esforço, nós vamos adquirindo muito mérito perante os nossos anjos da guarda, que nos acompanham. Quem antes, vejamos bem, para todos, orar todos junto com Jesus, que atendem para os sinais dos tempos. Ser esperto, o final dos tempos está chegando. Procurando sacrificar os seus desejos inferiores. Como é difícil, né? Tirar esses desejos inferiores das nossas vidas não é fácil. Para que a vida possa manifestar-se com esperança, pois estão começando a passar por um período de dores coletivas. Vejamos bem o que os Espíritos estão nos ensinando. Nós vamos passar por dores coletivas. Vai ser milhares que vai sofrer juntos. As guerras estão nas portas das nossas casas, para estourar a qualquer hora. Nós temos assistindo televisão todo dia. Nós temos que ficar bem esperto, porque os Espíritos dizem que esse sofrimento é coletivo, não é só individual, não é só familiar, é coletivo. Toda a humanidade vai passar por grandes sofrimentos, que estão nos avisando, alertando, mas nós duro ouvir, né? Veja bem, período de dores coletivas para limpeza da face da terra, das almas que não desejam ainda acordar para a luz. Vamos se acordar para a luz. A doutrina espírita é força do amor de Deus na expressão do Cristo, que tem o poder de mudar a vida em toda a terra. Jesus tem esse poder, mas quem vai mudar vai ser o sofrimento, ajudando a tirar o globo das expiações e provas. Esse planeta, nós temos na transição planetária. Depois dessa transição vai só ter paz aqui. O reino do céu vai ser aqui mesmo. A Nova Jerusalém é aqui. Não é fora daqui do planeta, não. Aqui é Nova Jerusalém. Para um mundo de regeneração que vai ser o nosso. Aonde começará a ser instalado o paraíso muito esperado. Em pleno de paz. Nós estamos esperando um paraíso aqui que não construir esse paraíso de paz. Não é fora daqui, não. Jesus não vem buscar nós para ir para outro lugar, não. É aqui a nossa casa é aqui. Nós temos que arrumar essa casa, embelezar ela, arrumar ela, para nós viver em harmonia aqui nessa casa, juntos, aqui na terra. Estude a mensagem séria que a mediunidade oferta. Mude de vida,
Temos que mudar para melhor. A atmosfera da Terra encontra-se carregada de magnetismo inferior. A gente sente no ar essa pressão, sabe? Esse desânimo, né? Esse calor imenso, desequilibrado. A atmosfera está desequilibrada, mas é pelos nossos pensamentos, para nossas obras, nossos atos. Desequilibramos a própria atmosfera. Então, veja bem, aprendendo as almas que moram, né, que moram nela. Vamos ter paz aqui para as almas que vão morarmos aqui num futuro bem próximo. Passe a orar em benefício de todos, pois falange de benfeitores, de anjos, por ordem de Jesus, estão trabalhando na área do planeta para aliviar na hora do grande parto, deixando livre dos incômodos. Vejamos bem, aliviar dos grandes incômodos. Companheiros que não desejam melhorar e os trabalhadores de boa vontade que se esforçam em infundir o bem pela vida que levam, serão recompensados. Todo aquele que trabalhar, lutar por si mesmo, para o próximo, ele vai ser recompensado. Aonde? Aqui mesmo, no futuro próximo. Os espíritos superiores, sem anunciar as suas presenças, estão trabalhando para mudar as diretrizes dos homens, no sentido de fazer desaparecer a violência, a guerra, o ódio, a maldicência, enfim, a ignorância. Os espíritos estão aí ajudando nós para ser cada dia melhor, mas nós muitas vezes não queremos escutar eles. O grande engano das criaturas tem sido querer implantar a paz pelo processo da violência, esquecendo-se de que a paz é filha do amor. Vejamos bem, como é que nós vamos querer criar paz entre nós usando a violência? Não dá. Nós temos que desarmar a nossa guarda, se desarmar perante a violência, para nós contribuir com essa nova era. A missão dos espíritas não é de expor defeitos alheios, mas corrigir os seus. Vamos olhar para dentro de nós, não para o próximo. O próximo nós temos que dar do melhor que nós temos agora. Para nós temos que corrigirmos aquilo que estamos fazendo de errado, para que seja o exemplo de vida. Ainda mais, colocar em pauta da vida na Terra os conceitos do Evangelho, como se fosse o próprio ar para todos respirarem. O Evangelho de Jesus nós temos que ter o Evangelho no nosso coração como o próprio ar que respiramos. Porque o Evangelho de Jesus é tudo amor, bondade, caridade, tudo. Que Deus abençoe a todos os povos e que o terceiro milênio, que nós estamos entrando agora no primeiro século, o terceiro milênio, seja um marco de luz para a prática do amor na terra, a prática da caridade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine os nossos corações. Muito obrigado. Daí nós sabemos o tamanho do dever que cada um de nós tem para com Deus, para com Jesus, para com nossos pais e para conosco mesmo. Que Deus abençoe a todos, um beijo no coração de todos. Até amanhã às 20 horas. Se Deus quiser, nós vamos fazer outro evangelho aqui. Obrigado.